Fala pessoal, essa aula é um pouco diferente das outras. A gente não vai abordar um conteúdo novo, não vão ter slides aqui em que eu passo explicações, exemplos, contextualizações. É uma aula praticamente de exercício, em que eu vou pedir para que você pause o vídeo sempre seguindo as minhas orientações de pausa e tente resolver a questão sozinho, tá? Para que depois você olhe aqui como eu comentei, como eu resolvi, tá certo? A gente vai passar aí por alguns exemplos de OKRs, tá? De áreas diferentes do conhecimento, para poder ser bem amplo, e vamos fazer algumas análises sobre o porquê eles estão bons e por que eles estão ruins. Isso serve para que você aplique o seu conhecimento, aquilo que você já viu até agora aqui dentro do nosso treinamento, no módulo 2 e no módulo 1 também, de certa forma, e para que você consiga aprender coisas novas que eu vou comentando junto com esses exemplos, tá? Alguma coisinha ou outra. Vamos lá. Primeiro OKR é um OKR da área de marketing, tá? E eu vou pedir para que você faça uma análise sobre ele, é uma análise técnica, tá bom? Se pela perspectiva do marketing ele tá bom ou não tá bom, isso não é uma discussão que cabe ao framework, é mais uma discussão do negócio em si, e tenta se prender uma análise técnica para esse exemplo e para todos os outros, tá? Então, para esse objetivo e para esses key results que estão na sua tela nesse momento, faça uma análise. Diga por que eles estão bons, por que eles estão ruins, e o que você mudaria neles, por exemplo. Tá bom? Então, pause o vídeo nesse exato momento para que você responda a essas questões. E eu vou seguir a partir de agora com essa análise. Vamos lá. O objetivo é aumentar a visibilidade e obter potenciais clientes. Os meus key results são desenvolver 3 páginas na internet e anunciar a empresa pelo Google Ads. Para quem não sabe, Google Ads é uma maneira de que você propague a marca da sua empresa, tá? Uma maneira de fazer anúncios. Fortalecer a equipe de marketing digital com 3 colaboradores de nível sênior. E por fim, um terceiro key result é criar um stand da empresa na principal feira do setor. Vamos ter que começar pela essência da coisa. O que é um objetivo? O objetivo é para onde você quer ir. Um key result, um resultado-chave, é como você faz para metrificar, é como você metrifica que você está chegando lá ou não. Beleza? A partir dessa essência, já vamos fazer alguns comentários. Será que esses 3 key results eles são maneiras de metrificar se eu estou aumentando a visibilidade e obtendo potenciais clientes? Sim ou não? Não, eles não são. Mas a gente vai tentar esmiuçar um pouquinho essa explicação aí. Vamos começar então pelo objetivo. Cara, o objetivo tem uma série de características. Dentre elas, ser inspiracional. Isso aqui é inspiracional? Você, meu querido, minha querida, que está me escutando nesse momento, você levantaria da sua cama numa segunda-feira gelada para fazer isso aqui? Eu não levantaria. Então isso aqui carece de inspiração, tá? As pessoas precisam ficar motivadas para trabalhar nesse objetivo, e elas provavelmente não estariam. Além disso, ele carece de especificidade. Aumentar a visibilidade e obter potenciais clientes não é específico. São 2 coisas, inclusive, diferentes. Uma coisa é aumentar a visibilidade e outra é obter potenciais clientes. As duas, de certa forma, elas produzem valor para o negócio, então isso é cumprido, tá? Mas elas não podem ficar no mesmo objetivo. Isso era para ser 2 objetivos diferentes. Ou você abre mão de uma coisa, ou você coloca em 2 objetivos diferentes, tá bom? Esses são os comentários sobre o objetivo. Agora, indo aos nossos key results que estão aí na sua tela. Vamos ao primeiro. Desenvolver 3 páginas na internet e anunciar a empresa pelo Google Ads. Cara, desenvolver 3 páginas na internet não vai te trazer resultado algum por si só. Porque basta você desenvolver a página. A gente não está dizendo que ela é boa. A gente não está dizendo que ela está bem colocada na estratégia de SEO, por exemplo. Não está nada descrito. São só desenvolver 3 páginas. É uma mera atividade, é uma mera entrega que você vai fazer. Você vai desenvolver 3 páginas e upar na internet. É só isso. Então isso não gera valor. Tampouco contribui para o atingimento desse objetivo, embora ele esteja ruim. Tá? Anunciar a empresa pelo Google Ads. Cara, fazer um anúncio no Google Ads também não vai te trazer resultado. Você precisa avaliar o ROI dessa campanha. Você está injetando quanto, está ganhando quanto com isso.
As páginas que você desenvolveu na internet, o quanto que elas estão trazendo de tráfego para o site? O quanto que o tráfego que vem orgânico via essas páginas traz de dinheiro para a empresa? Gera de lead qualificado? Quanto que essa conversão existe nessas páginas? Então, são várias outras perguntas que a gente teria que fazer para transformar esses key results em key results melhores, tá? Nesse início, tá fraco. Não tá específico, porque 3 páginas na internet, ao mesmo tempo anúncio no Ads, não tá criando valor e não tá com cara de resultado, e nem de chave. Tá com cara de atividade barata, tá? Vamos lá. Fortalecer a equipe de marketing digital com 3 colaboradores nível sênior. Pode ser que isso seja importante? Pode ser, cara. Assim como desenvolver 3 páginas na internet pode ser importante também. Nada impede. Só que essas coisas são praticamente pré-requisitos. Entende? Para que você performe bem, talvez seu time precise de mais colaboradores seniores. Para que você performe bem, talvez você precise de 3 páginas a mais na internet. Talvez você precise anunciar realmente a empresa em Google Ads, né? Fazer tráfego pago. Mas isso são pré-requisitos, são atividades que você tem que fazer para atingir um determinado resultado que não está exposto aqui. Terceiro key result de marketing. Criar um stand da empresa na principal feira do setor. Cara, você vai deixar de ir para a sua principal feira? Não vai. Você tem que estar lá. Mas isso é um resultado? Não é. A gente não está metrificando se o nosso posicionamento lá foi bom ou ruim pela métrica de, por exemplo, quantidade de pessoas que passaram nesse stand, quantidade de pessoas que interagiram com esse stand, ou quantidade de negócios gerados a partir desse evento, por exemplo. A gente não está falando de nada disso. Simplesmente eu tenho que posicionar o meu stand na principal feira do setor. Que valor que isso produz? Nenhum valor. Tá? Então, não é um bom key result. Ou seja, nesse OKR aqui, tá tudo errado. Desde o objetivo aos 3 KRs que a gente tem aqui são fracos, fraquíssimos. Não replique eles na sua empresa. Tá? E um adendo, nem quando for bom o objetivo ou os key results que eu colocar, você deva copiar, tá? Produza especificamente para o seu negócio. Não fica copiando o negócio pronto não, que erro tá certo, tá? Vamos lá. Agora, um OKR, aí, um grupo, né? De gente e gestão, ou na sua empresa pode chamar de pessoas e cultura, você pode chamar de recursos humanos, pode chamar só de gente, não importa, estamos falando sobre pessoas, tá? O objetivo é o seguinte, ser uma empresa referência no cuidado com os colaboradores. Nós temos ali, então, os nossos resultados chaves para verificar se eu estou atingindo esse objetivo ou não. Ter 90% de preenchimento das pesquisas de pulso. Pulso, para quem não conhece, pessoal, é uma pesquisa de clima que acontece em curtíssimo espaço de tempo. É como se você estivesse pegando o seu pulso e medindo, tá? A pulsação é pulso. É disso que vem o nome, tá bom? Você mede a pulsação do seu colaborador ali de tempos em tempos para saber se está tudo bem. Segundo key result, realizar 5 reuniões de pessoas com as lideranças, ou seja, eu me reúno com os líderes da empresa para poder tratar sobre as pessoas. Tá? É isso que a gente chama de reunião de pessoas aqui nesse exemplo. E uma terceira forma, atingir 85% de Employee NPS na próxima pesquisa. Legal. Então vamos começar a analisar aí esse key result, esses objetivos e resultados chaves, né? Mas antes, dá uma pausa e faça você mesmo. Depois você assiste a continuação do vídeo, por favor. Tá? Para que você exercite. Se você só ficar vendo eu responder, você não vai aprender nada. Tenta fazer você também, para a gente chegar num bom resultado todo mundo ao final do treinamento. Vamos lá. Falando sobre o objetivo. Ele poderia ser um pouquinho mais inspiracional, mas acho que está suficiente. Falando sobre ser referência e o cuidado, talvez eles poderiam ser um pouco melhor explicados, um pouco mais específicos. Talvez esse fosse o caso da gente usar aquele artifício, né, aquela dica, que é a descrição dos objetivos, tá bom? Talvez esse fosse o caso, para tentar explicar um pouco melhor. Mas, de todo modo, tá um objetivo médio para bom, tá bom? Vamos então aos resultados-chave. Ter 90% de taxa de preenchimento das pesquisas de pulso. Cara, para que você consiga ser referência no cuidado com os colaboradores, certamente você precisa fazer pesquisas com o seu pessoal, tá? Para saber como as pessoas estão se sentindo, para avaliar se você está chegando no caminho certo ou não, para saber o que ainda tem de gap, enfim, você precisa de pesquisas. Ou seja, isso é relevante. Preencher 90% das pesquisas é relevante.
Só que isso é praticamente um pré-requisito, né? Para que você consiga ser referência no cuidado com seus colaboradores, você precisa de informação deles. E para ter informação deles, você precisa que eles respondam às pesquisas. Então, o pré-requisito não é o resultado efetivo que a gente está avaliando. Isso não gera valor por si só para um negócio. Tá bom? Vamos continuar. Realizar 5 reuniões de pessoas com as lideranças. Praticamente também é um pré-requisito, é uma atividade que você vai estar fazendo, não é um resultado-chave, tá? Para que você tenha um melhor trato, um melhor cuidado com as pessoas, você precisa que os líderes também tenham. Então, nada mais justo do que essas reuniões de pessoas acontecerem. Mas isso, novamente, é um pré-requisito, é uma atividade. Que pode promover um aumento num possível resultado-chave? Pode, mas não significa que ela é um resultado-chave por si só, porque ela não é. Terceiro, nosso pseudo key result aí, atingir 85% de Employee NPS na próxima pesquisa. NPS é uma pesquisa de recomendação que geralmente a gente faz com clientes da empresa. Mas nesse caso eu estou aplicando a um employee, a um colaborador, tá? Por isso o INPS, Employee NPS. Legal? Esse é um key result bom. Mais para frente, no próximo módulo, a gente vai aprofundar nos key results, tratando ali algumas coisas já que são difíceis de qualquer um compreender, tá? E aí a gente vai falar que esse indicador é um indicador lagging, ele é um indicador atrasado. O Employee NPS ele não é um indicador que tem uma resposta rápida. Então, talvez existissem melhores alternativas para colocar aqui nesse key result, mas ele já é bom. Ele só precisaria ser complementado com outros indicadores que a gente chama de leading indicators, tá? Então, é um bom KR, mas ele por si só não é suficiente. Como os outros dois KRs são fraquíssimos, ele fica insuficiente também, tá? Ele não adianta muito. Legal? Vamos ao próximo exemplo. Um exemplo agora para a galera de projetos, mais especificamente para a galera que desenvolve software, tá bom? Que programa. Vamos lá. Antes de tudo, dê uma pausa, olhe, leia o objetivo, leia o resultado-chave e mete bronca. Você mesmo responde, tá bom? Vamos lá. Objetivo: conseguir ter um bom desempenho em desenvolvimento de software. Key result: realizar 90% das sprint reviews previstas para o trimestre. Esse para o trimestre, já adianto que ele é dispensável, tá? Você já vai ter, na hora que você for definir um objetivo e resultado-chave, você já vai ter delimitado o seu tempo de ciclo. Então, você não precisa escrever isso no seu KR, tá? Você já poderia cortar, já passar a faca ali, não tem nenhum problema. KR2. Diminuir em 20% a quantidade de bugs por incremento potencialmente liberável. Ou seja, aquilo que você produz ao final de uma sprint, tá? Diminuir a quantidade de bugs disso. Entregar 80% dos projetos no prazo estipulado. Também é um key result dessa equipe. Legal? Então vamos conversar sobre o objetivo. Talvez para você que não seja da área de desenvolvimento de software, o objetivo ele esteja pouco inspiracional, pouco motivador. Mas ao mesmo tempo, eu gostaria de te salientar que nem sempre precisa ser motivador e inspiracional para você que está de fora. O mais importante é para o time que está lidando com aqueles OKRs. Então, talvez para um dev que tenha, esse objetivo ele seja inspiracional o suficiente para o cara levantar para trabalhar, sabe? Ter um bom desempenho em desenvolvimento de software. Talvez isso seja suficiente. Então, tenta pensar nesse quesito inspiracional aplicado ao próprio time e não com uma visão tão de fora assim, tá bom? Deixa eu só fazer essa observação com você. Mas o objetivo ele também carece ali de outras coisas, como, por exemplo, a especificidade. O que é ter um bom desempenho? A gente não diz exatamente. Talvez você não precisaria especificar aí. Você poderia especificar naquela descrição, né? Que eu já falei com você daquela dicasinha marota, que é a notinha de rodapé. Mas ele ainda assim pode ser um pouco mais específico, tá? Vamos aos resultados-chave. Realizar 90% das sprint reviews previstas para o trimestre. Pessoal, sprint review é uma revisão, é uma reunião, é um evento dentro do Scrum que serve para revisar o artefato de incrementos, né? Que serve para revisar aquilo que foi produzido. Ou seja, é uma reunião que todas as partes, né, do time Scrum se reúnem junto com as partes interessadas, junto com o cliente, para poder revisar aquilo que foi produzido, colhendo alguns feedbacks e aí já iniciando, né, ali a lógica de um próximo planejamento. Já se tem uma ideia do que vai vir a seguir, tá bom? Então, uma reunião de revisão sobre o que foi produzido. Isso é importante para ter um bom desenvolvimento de software? Eu te pergunto. Claro que é. Você
dando esse nome de Sprint Review ou não, você praticando o Framework Scrum ou não, você tem que revisar o incremento, cara. Junto com os seus stakeholders, junto com os seus clientes, junto com o time também, tá? Para colher feedback. Lembra que o desenvolvimento de software ágil, ele é um desenvolvimento adaptativo, mas para ser adaptativo ele precisa de feedback. E a gente precisa ter um momento específico para isso, tá? Então isso é importante? Pra cacete, é muito importante. Mas isso é, novamente, quase que um pré-requisito. Para que você desenvolva bem software, você precisa fazer reuniões de revisão. Mas fazer essas reuniões de revisão não significa que você está resolvendo bem o seu problema, que é desenvolver bem o software. Entende? Então você precisa colocar, ao contrário desse pré-requisito, que é quase uma atividade, né, um evento que você tem que comparecer, coloque um resultado que fale sobre bom desempenho em desenvolvimento de software. Tá? Então, é um key result interessante, produz valor de certa forma, mas ele ainda não é um resultado. Tá bom? Ele é praticamente um input. Tá? Segundo resultado-chave, diminuir em 20% a quantidade de bugs por incremento potencialmente liberável. Fui muito específico aqui agora. É um bom KR? É um bom KR. Ele é específico, ele produz valor, ele é quantificável, né? Ele é quantitativo, ele é baseado em progresso, por exemplo, porque a gente sabe ali a diminuição de 20%. Então vai ter um momento que vocês diminuíram 5%, um outro que vocês diminuíram em 10%, um outro em 15%, um outro em 18%, 19%. Então ele é possível da gente avaliar progresso. Tá? Então ele obedece a maioria das quantidades, mas a maioria das características, perdão. Mas ele tem uma nuance que eu gostaria de tratar com você, que é sobre o efeito adverso. Por quê? Quando a gente fala sobre quantidade, existe uma tendência das equipes demorarem mais para fazer o trabalho, tá? Ou precisarem, por exemplo, de mais recursos. Então, para suprir isso, existe um outro KR ali embaixo, que é o nosso KR3, que é entregar 80% dos projetos no prazo estipulado. Ou seja, quando você fala de prazo, quando você tenta ser mais intenso no prazo, geralmente você tira o pé da qualidade. Mas quando você tenta atolar o pé ali na qualidade, você geralmente tira o pé do prazo. Então, o que a gente está fazendo aqui nesse conjunto de OKRs? A gente está balanceando. Então, a nossa prática aqui a gente chama de KRs balanceados, é o balanceamento de KRs, tá? Em que você pega o efeito adverso possível de um e cobre isso com outro key result. Pode ser que em algum momento você não consiga cobrir com um key result, por exemplo, mas que você tenha isso no radar e comunique bem isso para o seu time, tá? De que existe aquele efeito adverso e tome conta disso por fora, tá bom? Vamos aí ao nosso último exemplo da aula de hoje. Vamos lá. Objetivo, agora de operação, tá? Possuir a cozinha mais eficiente de nossa rede de restaurantes. Nossos resultados-chave. Diminuir o desperdício em 80% nos dias de semana. Segundo resultado-chave, diminuir o tempo médio de entrega do prato em 20%. E terceiro, atingir uma nota de 9,2 para satisfação com a refeição. O objetivo, ele tá bom. Ele é um objetivo que é inspiracional. Tá? E calma, se você ainda não pausou o vídeo para responder, você está cometendo um erro. Pause o vídeo e responda. Deixa eu continuar. O objetivo ele é inspiracional, sim. Ser a cozinha mais eficiente de nossa rede de restaurantes. Talvez o eficiente ele pudesse ser um pouquinho mais específico, mas pode ser que essa especificidade ela fique para aquela descrição, tá? Não tem nenhum problema. Acho que a comunicação, de certa forma, já está clara. E agora, indo para resultado-chave, a gente tem o quê? Diminuir o desperdício em 80% dos dias da semana. Pô, isso é relevante, cara. Isso tem conexão com o nosso objetivo, isso produz valor para o negócio, isso é específico, isso é baseado em progresso. Tá top. Tá um ótimo key result. Mas eu queria te contar uma história. Tem um case por trás aí desse key result que ele mostra um efeito adverso talvez não tão claro, né? O que acontece? Um restaurante realmente teve esse key result. Só que os funcionários, na fome de bater essa meta, né, de bater esse key result, eles burlaram o sistema de uma maneira negativa para o negócio. Então eles passaram a fechar o restaurante mais cedo nos dias da semana, para que a gente minimizasse o desperdício. Porque nos últimos horários do restaurante foi verificado que se desperdiçava mais, né? Existia uma produção de comida, às vezes não enchia tanto, e aí sobrava. Então eles passaram a fechar o restaurante mais cedo. Mas isso prejudicou a receita, prejudica a experiência do cliente, que não vai ter mais acesso ao restaurante no horário que ele quiser. Então,
é um efeito adverso que talvez passasse desapercebido, mas vale você sempre se fazer esse questionamento e fazer esse questionamento com o seu time também. Quais efeitos adversos um determinado KR pode trazer para a gente? E esse é um efeito adverso pouco previsível, mas que eu gostaria de contar essa história para vocês. O Key Result em si é bom, mas ele tem esse gap. Ah, mas aí eu vou precisar de um Key Result que fale para os funcionários manterem o restaurante aberto. Não, isso chega a ser idiota, sabe? Chega a ser absurdo de colocar. Bastaria uma comunicação com os funcionários ou que pelo menos você ficasse de olho nesse acontecimento. Olha, pode acontecer isso aqui, deixa eu ficar de olho, tá bom? Vamos ao segundo Key Result. Diminuir o tempo médio de entrega do prato em 20%. Pô, isso é excelente também para a eficiência, tá? De um restaurante, diminuir o tempo de entrega de um prato. Só que quando a gente fala sobre diminuir o tempo de entrega de um prato, a gente cria um outro efeito adverso, que é diminuir a qualidade desse prato. Pode ser que o prato saia frio, venha mal cozido, venha mal frito, pode ser que ele venha mal temperado. Então, promove um efeito adverso. E aí existe um outro Key Result logo abaixo que tenta, de certa forma, cobrir esse efeito, que é atingir uma nota de 9,2 para satisfação com a refeição. Tá bom? Que também é um excelente Key Result, cobre todas as características e dicas que a gente colocou lá. Tá? Pessoal, ficamos por aqui na aula de hoje, mas espera aí, não pausa o vídeo, não muda o vídeo, me escuta. Eu queria te pedir, encarecidamente, que você colocasse novas áreas do conhecimento para que a gente também trabalhe OKRs em cima. Se você quer ver OKR, por exemplo, de vendas que não teve aqui, de logística, você quer ver OKR para a parte de educação, você quer ver OKR para a parte de finanças, cara, comenta aqui no nosso vídeo, comenta aqui na plataforma para que a gente saiba que você tem esse desejo. E a partir daí, daqui a algum tempo, a gente vai ter uma atualização dessa aula em que vão ter novos OKRs, vão ter novos objetivos e novos resultados chaves sendo comentados. Ou a gente vai ter uma aula ponto 1, né? Eu vou pegar a análise de OKRs ponto 1, aí vou fazer um acréscimo, tá bom? Não necessariamente vai existir a regravação dessa aula. E, claro, se você discordou de alguma análise que eu fiz aqui, ou você tem algo a acrescentar nessa análise, por favor, coloque isso no comentário, não deixa de conversar com a gente não, tá? Fica 100% à vontade, eu reforço. Aqui é um ambiente seguro. Você pode comentar, você pode conversar com a gente, tá? Ninguém vai morder, ninguém vai brigar. Conversa com a gente nos comentários que a gente responde. E melhora o trabalho cada vez mais para você. Pessoal, qualquer feedback, dúvida, os comentários também estão abertos. Conexão no LinkedIn para aqueles que ainda não fizeram. Tchau, tchau. Até a próxima aula.